Volta agora, 7h28. Normalmente, né, as mulheres têm mais cuidado com a saúde do que os homens, hein, Adilson? Se preocupam mais. Quando eu te falei, né, medo, não é medo. A gente tem medo de ir num clínico geral, medo de tomar uma injeção, que nem que você falou, né? Mas aí tem vários exames, e por isso nós recebemos o Dr. Marcelo Rovares, gastrocirurgião, endoscopia, especialista em endoscopia e colonoscopia diagnóstica e terapêutica, mais de 20 anos de formação e atuando em Santa Catarina há 17 anos. Profissional que a gente conhece e que realiza a endoscopia e a colonoscopia, que é um dos exames que amedronta os homens. Exatamente. Principalmente os homens, né? Bom dia, doutor Rovares. Bom dia, quero agradecer aqui a Rádio Menina, né? Porque o maior medo que o ser humano tem, além da saúde, é o medo de falar em público. São dois, né? A morte e falar em público, né? Então, estatisticamente falando, 41% dos medos, um deles é o falar em público. Então, por que a gente hoje consegue estar aqui presente e falar com vocês? Porque quais são as coisas para a gente perder o medo? Se sentir num ambiente amigável, conhecer o local que a gente frequenta, ter pessoas que vão nos dar o suporte. Então, quando a gente começa a falar de medo, seja o medo de falar em público, seja o medo do diagnóstico ou o medo do exame, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o que o Adilson fez brincando, mas ele fez de verdade. Sim. É reconhecer que temos medo. Quando a gente reconhece que a gente tem um medo, o nosso instinto de sobrevivência, porque o medo é um instinto. Você sai na rua, você tem que ter um cuidado, um medo para não atravessar a rua, para você sobreviver. Se o ser humano não tivesse medo de nada, a gente morreria cedo, né? Porque arriscaria tudo. Arriscaria tudo. Então o medo é um instinto de sobrevivência, ele veio para nos proteger. E aí existem alguns medos que passam um pouco do limite da sobrevivência, que daí já entra uma palavra um pouquinho diferente, que é um medo mais forte, vamos dizer assim, que é a fobia, né? Então às vezes o cara tem fobia de lugar aberto, fobia de lugar fechado, é o medo de voar de avião. Medo de voar de avião é aquele medinho, tu vai lá, tem medo, a hora que desce, a hora que sobe. A fobia, o cara não consegue entrar numa aeronave, né? Tem gente que tem medo de lugar apertado, então como que vai fazer uma tomografia ou às vezes uma ressonância magnética, né? Num tubo cilíndrico que ele é apertado. Então, às vezes você conhecer o local que você vai, né? Você conhecer o tipo de exame que você vai fazer, conversar com pessoas que já fizeram aquele determinado exame, que vão te esclarecer, né? Então, quando a gente fala de medo, então a primeira coisa é a gente reconhecer que tem medo. Segundo, existe um exercício, né, que dentro da psicologia se fala muito, que as pessoas conseguem superar o medo, escrevendo, né? Hoje, se não quer escrever, você pode mandar mensagem do WhatsApp para você mesmo, né? Então você manda para você mesmo e você lê lá, ou você grava, e você vai falar do teu medo, né? O medo do exame, o medo do diagnóstico, porque a gente tem medo das duas coisas, né? Então, quando a gente vai falar de saúde, de promoção de saúde, de prevenção, a gente fala assim, não, vai lá que é tranquilo, mas fica um assunto superficial. Tranquilo o quê? O que vão fazer comigo? Né? Vão pegar minha veia? Não vão? Eu tenho medo de tirar sangue. Então, às vezes, dá uma agonia, porque você já está em jejum, você sai do teu horário convencional, você vai lá no laboratório, né? Já tem várias outras pessoas. Muitas pessoas, durante o período da Covid-19, ainda tem pessoas que passaram a Covid e estão com medo ainda de sair de casa, porque era o medo de pegar uma doença potencialmente fatal, né? E morrer. Então, o medo. E tem pessoas que tinham medo, tinham receio, Adilson, mas eles não tinham a opção de ficar em casa. Vocês tiveram a opção de ficar em casa? Não, nós tivemos que trabalhar. Isso, e muitas outras pessoas, de todas as áreas, né? Então, às vezes a gente, tem um medo, vamos cuidar, vamos usar o álcool, vamos falar mais longe, vamos distanciar. Mas foi uma maneira que a população, que nós todos encontramos para ir perdendo o medo. Tivemos que enfrentar, né, esses medos. Enfrentar o medo. Por conta da sobrevivência, de ter que trabalhar, de precisar buscar o proveito, né, aquela história toda. Muito bem colocado. E aí, quando a gente fala do exame, por que enfrentar o exame? Por que enfrentar para perder o medo? Porque a gente tem muito mais a perder, né? Às vezes a pessoa tem lá seus 50, 60 anos, ele precisa fazer um exame, seja uma endoscopia, uma colonoscopia, né? Ou tem um histórico familiar de alguma doença. E aí ele fala, vou fazer o exame, mas eu tenho medo, a minha vizinha falou que é ruim, né? Como que é esse preparo
pré-exame, eu tenho que fazer um jejum, não tenho que fazer um jejum, eu preciso ou não preciso de um acompanhante. Então nessas horas é muito importante, os locais de referência na sua cidade, né? Hoje é obrigatório no Brasil todo você fazer qualquer exame diagnóstico que onde precise de sedação, seja numa tomografia, numa ressonância ou numa clínica de endoscopia de gastro, que você precisa do acompanhante, né? Tem pessoas que não têm acompanhante, às vezes elas usam lá, aqui em Balneário acontece, algumas pessoas elas levam a zeladora do prédio, que é uma amiga, né? Levam um vizinho, que é um amigo ou uma amiga, né? Já vi casos de pacientes nossos falar, doutor, mas eu não tenho ninguém, minha família mora fora, ou eu não tenho ninguém mesmo, eu sou sozinha, o que que eu faço? Você tem um taxista de confiança? Tem um motorista de Uber de confiança? Tem um vizinho de confiança? Ah, tenho. Então conversa com essa pessoa, explica para ela que você vai fazer um exame, vê se a pessoa pode vir, porque existem vários cuidados que não são só antes do exame, né, Edilson? Além da preparação do jejum, você tem os cuidados durante o exame, que é uma coisa que deixa o paciente com muito medo, né? Porque o que que vão fazer comigo? Eu vou estar dormindo? Eu vou acordar durante o exame? Eu vou sentir dor? Então, o medo do desconhecido, né? O medo da dor, o medo de passar mal, o medo de ter uma intercorrência num exame desse, né? Que pode acontecer, nós sabemos que pode acontecer. Agora, o que que a gente faz para minimizar, para diminuir o risco de um exame desse? Né? Então, é a orientação, é a conversa, é uma série de instruções que se passa por escrito, né? Alguns lugares têm por hábito fazer o preparo, né? Quando a gente vai falar da colonoscopia, que é um preparo um pouquinho mais dificultoso, né? Que você tem que fazer algumas horas antes, tem que limpar o intestino, vai precisar ir ao banheiro. Então, esse preparo ali, às vezes é preferível fazer essa orientação verbal pessoalmente. Né? Tem a maioria das clínicas hoje de qualidade, elas optam por fazer essa orientação pessoalmente. Por quê? Porque o pessoal da clínica é mais chato? Não, porque quando você conhece o local que você vai fazer, você já chegou na clínica uma vez, você já conversou com o atendente. Você humaniza o atendimento, aproxima, Você já conversou com o atendente, você foi perdendo o medo do desconhecido, né? E aí você ficou mais fácil, né? Porque às vezes o caminho, o estacionamento, a chegada, tudo gera estresse nesse dia. Vamos pegar cidades grandes, São Paulo, né? Mesmo aqui, Curitiba, Florianópolis, Joinville, o trânsito, o horário, né? Então, às vezes a pessoa está com o horário agendado, ela vai fazer um exame, ela se atrasa. A gente atende muita gente aqui da região, então a gente atende Bombinhas, Itapema, Porto Belo. O pessoal de Bombinhas sempre fala, doutor, tem que sair 2, 3 horas antes, porque a gente nunca sabe que hora chega. Olha só, é isso, o planejamento, principalmente na temporada. Então, o que a gente percebe hoje? O medo do desconhecido. Isso é uma coisa que chama muito atenção. O medo do exame e o medo do resultado. Então, eu acho que cada um tem que fazer uma análise individual. O que me dá mais medo? Ah, tenho medo de tudo. Vem um dia antes, uma semana antes, vai na clínica da sua confiança, conversa com o enfermeiro, com o auxiliar, com o técnico, com a recepcionista. Tem gente disponível, treinada para orientar a gente, né? Hoje a gente também disponibiliza, às vezes, material de internet, né, Edilson? Hoje tem Instagram, tem site, tem coisas. Então a gente está sempre publicando coisas para o paciente estar ali lendo, vendo, se sentindo confortável, amparado, cuidado, né? Para tentar perder esse medo. Por quê? Porque se você faz um diagnóstico precoce, principalmente quando a gente fala de câncer de intestino, né, você consegue salvar a vida do paciente. E como nós estamos acompanhando agora, inclusive, isso gera repercussão quando um famoso, por exemplo, tem o Conrado, por exemplo, né? Lembra que era da época lá da Xuxa, Angélica e tal? Câncer de intestino, um cara novo demais, e aí o pessoal começa a se atentar, às vezes, para a realização de alguns exames, para evitar, né, descobrir qualquer situação já em estado avançado. Isso é bem importante, Caleb. E uma das coisas bem importantes com relação à prevenção das doenças, seja qualquer câncer, a gente sempre fala no hábito, né, na rotina de vida das pessoas. Então, uma atividade física, por mais leve que seja, uma caminhada de 30, 40 minutos é o suficiente para a gente prevenir muitas doenças, né? Ah, eu não gosto de comer verdura, legume, fibra, salada. Mas você gosta de frutas? Então come uma fruta no café, uma fruta no almoço, uma fruta no jantar. Então você acrescenta, você não tira nada, né? E você acrescenta e você aumenta muito a tua chance de prevenir uma doença dessa. Quando a gente fala de câncer avançado, mesmo em paciente jovem, né, que a gente considera o jovem até 50 anos com diagnóstico de câncer, aí existe um monte de particularidade. Então tem que ver o histórico familiar, tem que ver se a família, né, já tinha vários casos de câncer, que daí você vai fazer esse exame mais cedo.
Então, tem pessoas que têm um caso de câncer na família. Ah, minha mãe teve um câncer de intestino, doutor. Com quantos anos? Ah, com 48. 10 anos antes, os filhos todos, né, os parentes de primeiro grau, né, que é o pai, a mãe, os irmãos e os filhos daquela pessoa. Né? A gente só fala do filho, mas não é o parente de primeiro grau de quem teve o câncer, tem que fazer o exame. Os filhos 10 anos antes, porque é o tempo que um câncer, que é um pólipo normalmente, né, 70% a 90% das vezes, a gente tem uma bolinha que é como se fosse uma pequena verruga, que cresce dentro do intestino. O intestino grosso, ele é um órgão muito longo, grande, ele tem 1,80 m, podendo chegar às vezes em alguns pacientes até 2 metros. Então, por isso que o preparo é essencial, porque você está procurando lesões de 3, 4, 5, 6 milímetros, e aí você tira esse pólipo, você previne um câncer 10 anos antes. E no paciente que tem um histórico familiar, ele tem que buscar esse atendimento o mais breve possível. Né? Então, teve histórico da mãe, vamos lá 10 anos antes. Hoje nós temos outras situações que não precisa ir direto para a colonoscopia. A colonoscopia é o exame que realmente previne o câncer. Quando a gente quer falar que alguma coisa é adequada em saúde, em medicina, né, a gente usa um termo em inglês, a gente fala gold standard, né? Então, padrão ouro, né? Então, o que é o padrão ouro hoje para diagnóstico de câncer de intestino? Qual é o melhor exame? O melhor exame é a colonoscopia. Mas não tem só ele. Existem outros exames que podem ser feitos, que podem nos ajudar. Né? Então a gente fala às vezes do sangue oculto nas fezes, né, que o clínico pode pedir, a gineco pode pedir, o geriatra pode pedir, o próprio gastrocirurgião, o endoscopista, ele pode pedir também, que é um exame anterior à colonoscopia, né, que se ele vier positivo, você tem uma certa prioridade de fazer esse exame. Né? Você, vamos lá, deu positivo, vamos acelerar, não vamos deixar para daqui 6 meses, não vamos deixar para daqui 1 ano. Né? Já faz com que a pessoa tome providência antes. Isso, né? Preventivo. Né? Exatamente. E assim, vamos supor, mas eu não tenho histórico familiar, não tenho hereditariedade de câncer, não tem nada. Né? Não tenho também sintomas, quero fazer. A partir de quanto tempo? Qual idade? Muito boa pergunta. Então as sociedades hoje, no mundo inteiro, elas recomendam 45 anos. Pô, doutor, mas 45 não é muito cedo? No passado não era 50? Era, mas mudou. O que mudou? Industrialização. Alimentação. Condimentos, acidulantes, estabilizantes, nitrito, nitrato. Tudo que a gente come na comida que vai fazendo com que o nosso organismo produza algumas substâncias que podem favorecer o aparecimento do câncer. Mas o mais importante de tudo ainda é o sedentarismo e a obesidade. Então a gente percebe que tanto no câncer de mama quanto no câncer de intestino, as pessoas com sobrepeso, com obesidade, elas têm um risco aumentado. Então, risco aumentado, eu uso uma frasezinha para tentar explicar isso, você é candidato, você não foi eleito. Né? Então, você tem um risco aumentado. Não quer dizer que você vai ter a doença, mas você tem que cuidar mais de perto. Tá, mas eu tenho medo, então o que eu faço? Existe algum exame que eu possa fazer que não seja invasivo, né? Porque o que é o invasivo? É um exame que ele vai fazer ou pela boca, ou pelo intestino, pelo ânus, vai fazer uma colonoscopia, eu tenho medo, eu tenho receio. Conhece alguém que já fez? Procura um lugar da sua confiança. Tem algum familiar que já fez? Não tem? Pô, mas eu tenho 45 anos, meu intestino começou a soltar de vez em quando, sai um sanguinho nas fezes, ou uma hemorroida, ou alguma coisa. Tem filho pequeno, pô, vamos fazer o exame. Porque a tranquilidade da gente também não tem preço, né? Graças a Deus, não é porque a gente tem algum sintoma, alguma coisa, que aqueles pacientes todos vão ter doença, né? A porcentagem ainda, não, graças a Deus, ele não é tão alta. O senhor falou em sedentarismo. O que representa o sedentarismo? O sedentarismo hoje é assim, o passado, como é que era a atividade física do ser humano, né? Nós vivíamos num país que ele era mais agrícola, mais rural, as famílias trabalhavam na roça, não tinham tantos automóveis, bicicletas, moto, não tinha. Então a gente era o trabalho da roça que era atividade física. E a gente caminhava mais. Então a gente caminhava mais, né? Caminhava para pegar um ônibus, ou caminhava porque não tinha dinheiro para o ônibus, né? E o que aconteceu? A modernidade, ela veio para nos ajudar em alguns aspectos, né, para a gente chegar mais cedo no trabalho, para a gente chegar com mais segurança, né, para não andar de noite sozinho na rua por causa do medo. Mas o que aconteceu? As pessoas, elas deixaram de fazer essa atividade física. Então eu brinco, o cara vai no mercado, ele quer estacionar dentro do mercado.
Ele vai numa festa, ele quer estacionar dentro da festa. Então, estaciona meia quadra, uma quadra, no lugar de segurança, presta atenção, lugar iluminado. Mas se você caminhar aquelas 2, 3, 4, 5, meia quadra todo dia, né, se você às vezes não pode subir uma escada por causa da tua idade ou por causa do teu condicionamento físico, descer, às vezes é mais fácil descer do que subir. Então, mora lá no 15º andar, aperta o 5, desce do 5 para baixo. Aí já ajuda, já são coisas que tu vai quebrando o teu dia, mas a gente tem que introduzir isso na rotina. Daí isso aí é uma outra coisa, Caleb, que é bem difícil. Porque para a gente introduzir na rotina, a gente precisa ter a real necessidade que aquilo é importante. A gente tem que acreditar de verdade que a atividade física vai melhorar a minha longevidade. Eu vou viver mais tempo se eu fizer atividade física. Eu vou ter uma memória melhor se eu fizer atividade física. Eu vou ter menos risco de Parkinson, Alzheimer se eu fizer atividade física. Né? Então, eu vou ficar mais saudável do ponto de vista do coração, que é o que mais mata. Né? Nós estamos falando do intestino, de prevenção, de medo, mas o que mais mata ainda hoje é o coração, é o sedentarismo, é o sobrepeso, é a obesidade. Né? Então, não adianta nada a gente pensar em prevenir uma doença do intestino se antes o paciente vai morrer de outra coisa. Verdade. Né? Verdade. É alimentação, atividade física e perder o medo, né? Até porque muitas pessoas, um tempo atrás, alguns anos atrás, esse medo custou a própria vida. Verdade. Né? Que a gente sabe, o senhor sabe, nós sabemos de gente próxima, inclusive, infelizmente, né? Que foi deixando. Daqui a pouco é tarde demais. E o tarde demais é complicado. E foi uma situação que a gente acompanhou de perto, e assim, não foi nem só o medo do diagnóstico, né? Foi o tratamento depois, foi muito pesado, né? Então esse suporte, mesmo com família, com um amigo, não foi fácil, né? Eu vou pedir um minutinho aqui, Adilson. A gente falou muito de atividade física, tem um grande amigo meu hoje de aniversário, 78 primavera, e eu preciso dar os parabéns para ele, porque desde que eu me conheço por gente, eu vejo essa pessoa fazendo atividade física. Qual o nome dele? É o seu Roni Krames. Oswaldo Roni. Roni foi um dos precursores do futebol aqui em Balneário Camboriú. E tá bem? Tá bem, joga futebol ainda com 78 anos. Por isso que tá completando 78 anos, né? E um grande abraço pro Roni, um grande amigo, um querido, né, que a gente deve muita consideração por ele aí. O Juliano Busato participa aqui e diz assim: olha, o doutor Marcelo Rovares, um dos melhores médicos que já trabalhei, um ser humano que preza muito pelos seus pacientes, de um coração gigantesco com todos. E a última pergunta, para a gente encerrar aqui, porque o tempo já foi: a frequência de ir depois dos 45 anos fazer o exame? Boa, Caleb. Assim, ó, primeiro a gente começa a fazer esse exame com 45 anos no paciente que não tem sintoma. Porque nós falamos só do paciente que não tem sintoma. Agora, se o cara tem alteração do hábito intestinal, se o cara tem uma cólica, de vez em quando come alguma coisa, já tem uma diarreia, o intestino solta ou tranca, você pode fazer com qualquer idade. Você tem que investigar isso. Você vai procurar um médico da sua confiança, seja um clínico geral. A mulher vai muito no obstetra, no ginecologista. Você já vai fazer uma investigação inicial e pode estar fazendo uma colonoscopia. Agora, depois dos 45, você tem que individualizar. Em geral é de 5 a 10 anos. Mas se você achar pólipo, vai depender também do tipo do pólipo. Então, dependendo do tipo do pólipo, você vai repetir esse exame também de 3 a 5 anos. Mas tem outros detalhes técnicos, né? A qualidade do preparo, o tipo do aparelho, né? A qualidade da imagem, a higienização dos aparelhos é uma coisa muito importante, né? Então, a gente hoje tem alguns tipos de equipamentos que a gente fala que são higienizadoras, são máquinas de lavada e endoscopia, né? É uma máquina gigante, parece um trambolhão, que aquele aparelho ele vai ficar lavando ali 30, 40 minutos para ficar higienizado, né? E pronto para o próximo uso. Então, isso é um outro medo, né? Que tipo de equipamento que estão usando em mim? O equipamento foi higienizado, foi esterilizado, foi limpo adequadamente, né? Então, a gente não fala em esterilização. Esterilização é quando você bota numa autoclave e mata tudo que tem. A gente fala em higienização de alto nível, ou seja, você mata tudo aquilo que poderia ser transmitido por aquele aparelho naquele paciente. Uso de materiais descartáveis, né? O número de mangueiras adequadas, porque se você tem vários aparelhos, você vai fazer os exames nos horários adequados. Se você tem menos aparelhos, você vai ter que lavar esse aparelho e esperar para fazer esse exame, né? Então, tudo isso é adequado, tudo isso tem que ser adequado. Mas hoje o Brasil, graças a Deus, está muito na frente, né? O Brasil foi o país que inventou uma das lavadoras endoscópicas hoje, né, em São Paulo, o pessoal de São Paulo, Campinas ali, eles inventaram um aparelho, que é uma máquina chamada Endoclear. Não estou fazendo propaganda da marca específica, mas é que a gente
já tem isso há mais de 10 anos na clínica, a gente teve a oportunidade, né, eu digo oportunidade, de se preocupar com isso lá atrás, né? Pô, que tipo de aparelho estamos usando? Está higienizado adequadamente? O paciente está tranquilo? Está seguro? Né? Daí a gente fala assim, pô, estamos fazendo exames nos amigos, nos conhecidos, nos familiares. Então a gente tem tranquilidade para indicar esse tipo de exame no nosso familiar, no nosso amigo, né? Então, quando a pessoa pode ir num lugar de referência, ótimo. Quando não pode, faz no melhor lugar que você pode. Mas não deixa de fazer o exame. Porque o exame ele vai salvar a tua vida. E às vezes você não está preocupado só com você, mas tem filho, tem neto, né? Então às vezes a pessoa lá já tem os seus 45, 50, 60 anos, já é avô. Não vai fazer o exame, tá aí o neto, e o neto? Não vai curtir teu neto? Trabalhou a vida, tal, tá tranquilo, pau, e aí? Ah, eu não vou fazer porque eu tenho medo. Né? Aqui eu tenho que parabenizar as mulheres, porque 90% dos homens que procuram a gente no consultório para fazer esse tipo de exame foram as esposas que agendaram. Impressionante. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Marcelo Rovares. Mais uma vez, satisfação e prazer, e muito obrigado pela oportunidade. É assunto importantíssimo. 7h49.